Boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos, estudando como temos desde algumas semanas atrás, o livro do Apocalipse, mais especificamente os 3 primeiros capítulos, sob o tema Ao Vencedor. E hoje chegamos à carta escrita a uma comunidade cristã numa cidade chamada Tiatira. E já começando a falar sobre o prêmio, sobre a recompensa ao vencedor, segundo esta carta à comunidade em Tiatira, lemos que o vencedor receberá autoridade sobre as nações e também a estrela da manhã. Então, nessa noite, nós queremos estudar essa carta, fazermos alguns comentários sobre o que esse texto tem a nos dizer e qual é o caminho no qual as palavras a esta carta nos coloca na direção desse prêmio. Um prêmio que creio que interessa a todos nós, saber que um dia receberemos com o Senhor a autoridade sobre as nações, a mesma autoridade que o Filho recebeu e que também receberemos a estrela da manhã. Te convido a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29, nós lemos o seguinte: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Te convido a fechar os seus olhos e orarmos mais uma vez. Senhor nosso Pai, nós queremos Te agradecer pelas palavras que lemos e Te pedimos, Pai, de coração, nesse momento, que os nossos ouvidos estejam atentos e prontos para ouvirmos o que o Teu Espírito tem a nos dizer. Que as Tuas santas palavras, que a voz do Teu Santo Espírito se faça presente, se faça audível entre nós, assim como foi audível para essa comunidade no tempo em que ela recebeu essa carta. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Antes de nós tecermos alguns comentários sobre esse texto e buscarmos entender o que ele significa e de que forma todas essas palavras nos conduzem a esse prêmio do qual o texto fala, é importante nós pensarmos um pouco no contexto geral
dessas cartas, do ambiente, do cenário do cristianismo, nesse período em que estas 7 cartas foram escritas. Quando o livro do Apocalipse é dirigido a essas 7 igrejas, nessas 7 cidades da Ásia Menor, em torno de Éfeso, a metrópole da região, o ano é mais ou menos 90 a 95, ou seja, a última década do primeiro século. Quando nós falamos da última década do primeiro século da era cristã, estamos falando já de um cristianismo de terceira geração. E esse cristianismo de terceira geração tem características próprias, com uma mudança de tempo, uma mudança de mentalidade, comum, nem tão desejável, mas comum, e que foi acontecendo de uma geração para outra. A primeira geração do cristianismo foi aquela geração que creu no Evangelho e se converteu a Cristo através do trabalho de Jesus Cristo. São as primeiras testemunhas do Evangelho que viram o Senhor, que foram testemunhas oculares do Senhor e que creram no Senhor por causa da sua mensagem, foram seus discípulos e discípulas. Essas pessoas se converteram de fato com a descida do Espírito Santo, conforme lemos no livro de Atos, capítulo 2, e ali se forma aquela igreja que é a igreja, o cristianismo da primeira geração. A segunda geração de cristãos é a geração de cristãos que toma a maior parte do livro de Atos, ou seja, são aqueles que se converteram por intermédio do testemunho dos discípulos, das discípulas, dos evangelistas, dos apóstolos, enfim, de toda aquela primeira geração que havia se convertido e agora fazia missão. E agora evangelizava, levava o evangelho para fora do ambiente onde ele nasceu, de Jerusalém, Judeia e arredores. Agora o evangelho já havia atingido, na terceira geração, boa parte do Império Romano. Já tinha chegado em diversas cidades, já havia cruzado as fronteiras no sentido geográfico, saído de Jerusalém, de Judeia, de Samaria e atingido o que na visão dele já era os confins da terra. Esse evangelho já havia cruzado fronteiras étnicas, com fronteiras culturais. Havia chegado no mundo dos gentios, nas cidades romanas de cultura greco-romana, ou seja, como a gente costuma chamar de cultura helênica. Ou seja, já é um cristianismo com as suas próprias características, diferente daquele cristianismo da primeira geração, que sem dúvida nenhuma também teve os seus problemas, teve as suas dificuldades, só que quando chegamos na terceira geração, cada vez mais as dificuldades em ser cristão e viver naquela sociedade se intensificavam. Esses últimos anos da última década, do primeiro século do cristianismo, é marcado, e esse é o período do Apocalipse, também pelo governo de Domiciano, o final já, os últimos anos do governo de Domiciano, imperador romano, quando na Ásia Menor se tornou, e se instituiu o culto ao imperador, e a Ásia se tornou exatamente o lugar central da adoração ao imperador. Desde a antiguidade da história do Império Romano, o imperador era visto pela sua própria sociedade. É uma sociedade onde política e religião não estão desassociadas, são uma coisa só. O ambiente político, o Senado romano é um ambiente religioso, e desde a antiguidade o imperador romano, ou o rei, ou posteriormente o imperador, já era considerado por eles como uma divindade, como a encarnação de um Deus. E esse Deus ao qual o imperador se identificava e se dizia ser uma encarnação, haver uma filiação divina para a figura do imperador, é claro que está relacionado à sua autoridade política. Uma coisa é você questionar uma pessoa que foi eleita pelo voto, outra coisa é você questionar uma pessoa que é uma divindade. Então, por questões políticas, religiosas e tudo mais, havia o culto ao imperador. Era também uma forma de, nessas diversas cidades por onde o Império Romano passava e colocava essas cidades debaixo do seu poder, debaixo da sua autoridade, era uma forma de manter a paz, o controle político e militar sobre essas regiões.
Ou seja, se nós levamos o Império Romano a uma nova cidade, essa cidade agora está sob a lei romana e sob a autoridade do imperador, uma das maneiras de você declarar a fidelidade dessa cidade dominada ao império era justamente através de um ato religioso, onde a submissão religiosa ao imperador se tornava uma maneira também de controle da paz, de controle militar para o império. O Apocalipse, portanto, vai ser um texto escrito para essas 7 igrejas de uma forma circular. Uma carta, né? Na verdade são 7 cartas, mas todas essas cartas eram lidas por todas as igrejas. Não é que a igreja em Tiatira recebia somente a sua carta, não. A ideia é que todas essas 7 igrejas e muitas outras igrejas que já se haviam se espalhado por diversas áreas daquela região, também receberiam uma cópia desse texto, receberiam também uma cópia dessas revelações de João. E por serem essas 7 cartas do Apocalipse, cartas enviadas para Éfeso e para cidades ao seu redor, ou seja, a cidade de Éfeso, a metrópole e cidades menores ao redor de Éfeso, nós podemos concluir que todas essas igrejas que receberam essas cartas do Apocalipse, essas 7 cartas, são comunidades de tradição paulina. Ou seja, são comunidades que foram formadas, que foram evangelizadas e instituídas como comunidades cristãs através do trabalho e dos esforços missionários, tanto de Paulo quanto dos seus companheiros. Não são comunidades formadas por João, pelo apóstolo João, nem nenhum outro. São comunidades formadas pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo. Éfeso, que é a primeira carta que nós lemos no Apocalipse, ela tem uma importância muito grande, a comunidade cristã nessa cidade. Só a título de exemplo, Paulo estabeleceu na cidade de Éfeso uma base missionária, por meio de quem ele evangelizou diversas cidades, incluindo essas 6 demais que nós temos no Apocalipse, durante 3 anos mais ou menos que permaneceu em Éfeso. Ficou em Éfeso por ser uma metrópole, uma cidade de fácil acesso, uma cidade importante comercialmente falando, uma cidade importante religiosamente falando, e dali Paulo estabelece uma base missionária e com os seus companheiros evangeliza e forma comunidades cristãs nos arredores da cidade de Éfeso. Portanto, nós temos 7 igrejas contidas dentro do Apocalipse, que na realidade são fruto e só existem por causa do trabalho, da obra missionária do apóstolo Paulo e da sua equipe ministerial. Um pouco agora, só para a gente entender e sintetizar e não se prolongar demais, ao falar sobre esse cristianismo de terceira geração, eu penso que 3 características da realidade desses cristãos da terceira geração, a realidade desse cristianismo e o seu estado no momento em que o Apocalipse é dirigido a essas igrejas, eu acho que essas 3 características nos ajudam a compreender o que eles viviam. Em primeiro lugar, pela observação dos textos enviados a essas comunidades, nós podemos perceber que, num sentido geral, há um esmorecimento da experiência inicial de fé. Esses cristãos já estavam vivendo um período em que, sabe aquele momento inicial quando cremos no Senhor, quando entregamos a nossa vida a Deus e começamos a ter os nossos primeiros contatos com as Escrituras, com a oração, com a nossa adoração, com a comunhão com os irmãos, aquela coisa gostosa que sentimos, aquele prazer que sentimos em abrir a Bíblia, em ler as Escrituras, em orar a Deus, em conversar e testemunhar e ouvir testemunhos dos nossos irmãos acerca do que está acontecendo na nossa vida. Ou seja, todo aquele momento de conversão onde um mundo completamente novo se descortinou para mim. Quando entregamos a nossa vida a Cristo e tudo é uma novidade, tudo é belo, tudo é lindo, é uma verdadeira paixão, né? Onde nós encontramos o nosso Cristo, encontramos o nosso Senhor e aquela coisa gostosa que sentimos no coração, aquele desejo, aquele prazer já estava se enfraquecendo. Aquele
calor no coração quando lemos as Escrituras e quando ouvimos uma mensagem, ou quando todas aquelas coisas gostosas já começam a deixar de ser algo prazeroso para nós. Já começa a se tornar algo que tem mais a ver com o peso e com a obrigação do que com o desejo e com o prazer de se fazer. Isso leva esses cristãos a uma rotina religiosa. Começam a entender a sua fé não mais na sua dinâmica, na sua beleza, no seu prazer, mas começam a entender a fé como uma obrigação. Começam a cumprir regras e estarem na comunidade cristã por uma questão de obrigação, por uma questão de costume, de hábito, de necessidade, por uma questão de eu preciso ir para que ninguém me ligue essa semana perguntando por que eu não fui. Eu preciso estar no pequeno grupo, embora eu esteja cansado, mas eu preciso estar lá com um peso tremendo, embora eu quisesse estar na minha casa assistindo o jogo, mas eu tenho que estar lá. Né? Ou aquele momento da vida onde o cobertor e o nosso travesseiro se torna mais atrativo do que estar numa reunião como essa. Onde o nosso sofá e o jogo de futebol, ou o filme, ou a novela, ou o fantástico, se tornam coisas mais convidativas do que estarmos numa reunião como essa. Só que mesmo assim a gente vem. Vem por quê? Pelo prazer? Não. Porque é uma rotina religiosa. Viemos por quê? Porque já estamos vivendo uma rotina religiosa. E viver essa rotina religiosa como fruto de um esmorecimento da experiência inicial de fé nos leva ao inevitável moldar nossas vidas pelos padrões que não pertencem a Deus. Começamos a deixar de ouvir a voz do Espírito, começamos a tapar os nossos ouvidos à voz do Espírito e começamos a, inevitavelmente, permitir que o mundo, que os valores do mundo, que os ídolos deste mundo, que os nossos desejos mundanos comecem a se transformar no padrão, na baliza ética e moral da construção das nossas vidas, na construção das nossas famílias, na educação dos nossos filhos, na condução dos nossos negócios e por aí vai. Essa se torna a realidade desse cristianismo de terceira geração. Pergunta que eu faço a você: você vê alguma diferença com relação à nossa realidade? Será que esse cristianismo de terceira geração, com essas 3 características básicas que a gente tentou sintetizar a realidade deles, é muito diferente, às vezes, da nossa vida, ou talvez da autoavaliação da sua vida e o que você consegue enxergar hoje em você? Ou, infelizmente, em pessoas a quem amamos, mas que já estão caindo da sua fé, já estão silenciando a voz do Espírito por simplesmente decidir não ouvir mais, já caíram numa rotina religiosa e já estão moldando as suas vidas novamente pelos valores que não pertencem ao reino de Deus, pelos valores do mundo. Essa se torna a realidade e essa é uma das necessidades dessas 7 cartas. Um pouco para a gente entender agora a cidade de Tiatira, propriamente dito, e as características próprias dessa comunidade da carta que lemos no início. Tiatira, dessas 7 cartas do Apocalipse, é a menor e a menos importante, né? É a menos expressiva cidade, a menos famosa dessas 7 cartas do Apocalipse. Nem por isso ela recebeu um texto menor. Na verdade, é um dos maiores textos se olharmos para as 7 cartas. Só que em termos de população, em termos de expressão, em termos de comércio, em termos de várias formas, Tiatira era a menos importante dessas 7. E nessa cidade, uma característica muito própria dela e distintiva em relação às demais, é que descobertas arqueológicas e diversos historiadores têm descoberto isso e trabalhado bastante nessa reconstrução dessa sociedade para entendermos ela, que era justamente a presença de diversas agremiações, corporações profissionais, comerciais mesmo, né? Então, significa que, basicamente, todo habitante dessa cidade fazia parte de uma agremiação
E essa agremiação estava relacionada a um ramo de atividade profissional, né? Era como se a cidade fosse dividida por profissões, por comércio e por atividade profissional, e todo habitante dessa cidade fizesse parte dessas agremiações. A única referência que temos no Novo Testamento a uma pessoa que era de Tiatira era uma mulher chamada Lídia. E o nome dela aparece em Atos capítulo 16, que foi a mulher que abriu as portas, né, da sua casa e tornou possível a pregação do Evangelho e o trabalho do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo e os seus companheiros chegaram na cidade de Filipos. Provavelmente Lídia estava ali por questões comerciais, e Lídia era uma profissional, era uma comerciante do ramo têxtil, e certamente, por ser de Tiatira, pertencia a uma dessas agremiações. Lídia era uma mulher muito importante para o cristianismo primitivo. Foi uma mulher cujo trabalho foi notório, não só em Filipos, mas até mesmo alguns pesquisadores mais otimistas, embora não seja possível afirmar com toda certeza, que a comunidade cristã em Tiatira foi trabalho de Lídia. Foi levada até a sua cidade natal, justamente por causa do trabalho missionário de Paulo, e foi Lídia quem se tornou, assim, a primeira propagadora do Evangelho na cidade de Tiatira. Nessa cidade, e aí também é uma característica distintiva em relação às demais, não havia o templo ao imperador. Ou seja, o culto ao imperador era obrigatório, mas os de Tiatira tinham que ir a outras cidades prestar esse culto ao imperador, porque na própria Tiatira não havia um templo ao imperador. Significa que para os cristãos isso era uma postura um pouco mais confortável em relação aos cristãos que viviam nos grandes centros, onde era público a participação ou não participação do culto ao imperador. Porque se tem o templo, todo mundo vê, todo mundo está sabendo, é algo público, é algo que é publicado mesmo, então não tem porquê e não tem como esconder essa realidade. Só que em Tiatira não havia esse templo, ou seja, era algo que colocava esses cristãos em uma certa posição confortável. A sinagoga, pelo que lemos, também não hostilizava os cristãos. E isso é interessante notar que tudo isso acontece por razões profissionais. Quer dizer, se eu sou um membro da sinagoga e sou habitante de Tiatira, eu faço parte de uma agremiação. Por que é que eu vou arrumar confusão com outras pessoas por questões religiosas e poder romper laços comerciais, profissionais? Não existe razão. Então, por questões profissionais, a gente passa por cima disso. Não era sábio para os judeus e nem para os cristãos entrar em qualquer tipo de confusão, justamente pelos laços comerciais e profissionais que os uniam. E, por razões comerciais, a participação no culto ao imperador e demais formas de idolatria pareciam inofensivas para aqueles cristãos. Por que isso, gente? Porque quando esses cristãos teriam que participar por conta da sua profissão de um jantar de negócios ou de um almoço de negócios, esse jantar ou esse almoço não aconteceria num restaurante. Acontece na casa de alguém que cede para que seja feita essa refeição, uma refeição comunitária. Toda casa romana tem os seus deuses protetores, e toda a refeição e o ato de estar à mesa e comermos juntos é um culto a essa divindade protetora do lar. Por razões comerciais, eu não vou deixar de participar de um jantar desse. Então, não tem problema se eu for lá e dar uma adoradinha no ídolo do cara. Não tem problema se eu prestar um cultinho ao imperador uma vez ou outra. Por quê? Porque eu ganho, eu tenho vantagens comerciais, profissionais. Eu não vou deixar que essas questões religiosas atrapalhem os meus negócios. Não vou permitir que essas questões me prejudiquem profissionalmente. Só que isso se torna um problema. Isso se torna um problema. É preciso entender o seguinte: quando a gente lê as cartas de Paulo aos Coríntios, ele dá uma instrução muito simples para o pessoal com relação a comidas sacrificadas aos ídolos. O que é que ele diz? Vai no mercado,
compra a carne que você quiser comprar e come sem nem perguntar a procedência. Certo? Fica à vontade, nós estamos livres, não somos judeus, não estamos presos às tradições judaicas. Você vai no mercado e come a carne que você quiser comer sem nem perguntar a procedência. Por quê? Porque o ídolo não é nada. Certo? Nosso Deus é maior, abençoa essa carne, agradece a Deus e come à vontade. Ou seja, não tinha um problema real. Certo? O problema em Tiatira aparece não por questão teológica, mas por questão de testemunho. Ou seja, se eu digo que Cristo é o meu Senhor, se eu digo que eu só me curvo diante de Cristo, só que eu participo de uma adoração idólatra, se eu digo que Cristo é o meu Senhor, mas também presto homenagem ao imperador, que é uma divindade, como é que fica a minha imagem, como é que fica o meu testemunho? Essa se torna a questão, certo? Então, não por questões teológicas, até mesmo porque, até certo ponto, toda a carne que era vendida no mercado era fruto de sacrifício. Toda a carne que se vendia, tudo mais, vinha de um templo pagão. Ninguém matava um animal só para vender. Primeiro ele era oferecido, depois se comercializava. Antes que isso se tornasse cada vez mais comum para os cristãos, eles só teriam duas opções: ou virar vegetariano e não comer mais carne, ou esperar um açougueiro se converter ao cristianismo e parar de oferecer a carne aos deuses. Caso contrário, ele só tinha uma carne para comer, que era a carne que se vendia no mercado. Então não há um problema teológico nisso, há um problema específico nessa cidade, que era a questão do testemunho. E essa igreja, então, muito preocupada com os seus negócios, muito preocupada com a sua atividade profissional, muito preocupada com o seu próprio sustento e as suas fontes de renda e etc. e tal, vive isso, vive essa realidade de ora pertencer a Cristo e ora prestar culto ao imperador e a participar de jantares a divindades e assim por diante, e acha que tudo isso está normal, e acha que está tudo bem, vivendo a vida numa boa. Certo dia, o carteiro bate lá na porta e chega para o pessoal e diz: chegou uma correspondência para vocês. Oh, que legal! De onde veio? Veio de Pátimos. Bacana, aquela ilha de Pátimos lá, afastada, aquela ilha rochosa, né? Mas esquisito ter vindo uma correspondência de lá. Quem é o remetente dessa correspondência? E aí, o pessoal lê o seguinte no remetente: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Quem é que está escrevendo essa carta para nós? Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Esse é o remetente da carta. Já imaginou você? Ou essa semana a Iba Viva recebeu uma carta com um remetente desse? Já pensou amanhã você chegar no escritório e ter lá nos seus e-mails um e-mail desse daí? filhodedeus@reinodocéus.com, alguma coisa nesse sentido? E o assunto ser exatamente esse? Eu estou vendo o que você está fazendo, porque os meus olhos são como chama de fogo, e os meus pés são como bronze reluzente. Eu vejo o que você está fazendo, e com esses pés eu ando entre as igrejas. Eu ando entre os candelabros de ouro. Lembra lá do texto de Éfeso e do capítulo 1? Eu ando entre vocês. Eu estou vendo o que está acontecendo nessa cidade. A vida de vocês não está oculta aos meus olhos. E para vocês, comunidade de Tiatira, e para nós, nós temos uma mensagem. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. É importante notar que esse é um padrão das cartas do Apocalipse. Praticamente todas as cartas, com a exceção de uma, que a fala propriamente dita e o diálogo se estabelece a partir dessa afirmação. Eu, o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como fogo e os meus pés como bronze reluzente, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você tem feito.
O seu trabalho não está oculto aos meus olhos. E para o benefício da igreja de Tiatira, algumas coisas chamaram a atenção do Senhor. E Cristo reconheceu quais eram as obras de Tiatira. 4 palavras surgem: amor, fé, serviço e perseverança. Eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço e eu conheço a sua perseverança. Abra por gentileza em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, nós lemos assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, fé, serviço, que é diaconia mesmo, e perseverança são características distintivas de um discípulo e de uma discípula de Jesus em qualquer que seja o período histórico. Essas coisas devem estar sempre presentes na nossa vida como discípulos e discípulas de Jesus. Significa que quando Jesus vai começar um diálogo com a gente, ou se Jesus fosse escrever uma carta para a gente, de acordo com essas 7 cartas, nós poderíamos saber que ele começaria mais ou menos assim: conheço as suas obras. E ele passa a dizer o que ele tem visto na sua vida. Quais são as obras que ele tem visto na sua vida. Essas obras, e aí fica uma questão para autoavaliação, têm sido fruto de amor, fé, serviço e perseverança? Porque aparentemente amor, fé e perseverança são coisas meio conceituais, não são? Amor não é um negócio que a gente sente, que a gente diz para o outro. Amor não é uma questão meio pessoal. Fé não é uma questão de fórum íntimo, a gente ouve muito falar disso, né? Fé não é um negócio difícil de explicar, né, onde a gente precisa de teólogos e filósofos e não sei o que lá para nos explicar o conceito de fé, segundo o teólogo tal, segundo a teologia não sei das quantas. Não é um negócio meio conceitual assim? Perseverança também não é um negócio meio relativo, individual e etc. Pois é, talvez para nós seja, mas para o Novo Testamento nunca foi. Porque fé, amor, serviço e perseverança são práticos, e sempre foram práticos e nunca conceituais. Sempre foram coisas demonstráveis e se tornavam visíveis através do seu trabalho, através da sua ação. Lembramos continuamente do trabalho que resulta da fé. A fé que não te coloca no caminho da ação, a fé que não te coloca no caminho do serviço ao próximo, a fé que não te coloca no caminho da prestação de auxílio, da ajuda, de obras à sociedade e aos nossos irmãos, não pode ser considerada fé bíblica. É qualquer outra coisa, menos a fé bíblica. Porque essa é uma fé que é visível. Por isso que ele diz que eu conheço as suas obras, eu conheço a fé que vocês têm. Não é que eu estou discernindo essas questões de fórum íntimo, ou eu estou feliz pelos livros sobre fé que você anda lendo. Eu vejo o que você faz. E de tudo o que você tem feito, eu consigo saber aonde está a sua fé, aonde está o seu amor, aonde está o seu serviço e aonde está a sua perseverança. Essa é uma questão tão importante que Deus deixou clara para nós, para que jamais confundíssemos fé, amor com conceitos e sempre entendêssemos como prática, que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que nos escreveu uma carta de amor?
que nos mandou um SMS, que nos fez qualquer declaração, poema ou música. Não. Ele tanto nos amou que deu o seu Filho para que morresse no nosso lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus demonstra o seu amor por nós. Deus revela o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar enquanto ainda éramos pecadores. Se você voltar às páginas do Apocalipse um pouquinho, você vai chegar na primeira carta de João. E na primeira carta de João, o amor é a grande questão. E quando João discute o amor, ele vai discutir o amor no campo da prática e não da teoria. Inclusive, ele chega a dizer, vamos parar com esse negócio de amar com palavras e começar a amar em verdade e com ação e através das nossas obras? Vamos parar com esse negócio de dizer que ama o irmão, só que quando você vê seu irmão necessitado, você não faz absolutamente nada por ele? Vamos parar com esse negócio de falar que ama a Deus, mas você nem procura saber quem são as pessoas ao seu redor, na comunidade cristã, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer ambiente que hoje passam necessidade, e você não faz absolutamente nada por elas? Vamos parar com esse negócio? Essa é a primeira carta de João. Porque se você faz isso, você não pode dizer que você ama a Deus. Porque se você diz que ama a Deus, só que você não demonstra esse amor pelo próximo, que é que está do teu lado e que você vê, você está mentindo. E está fazendo Deus de mentiroso. Amor, fé, serviço, perseverança. São coisas que não estão ocultas aos olhos de Deus. As nossas obras não estão ocultas aos olhos de Deus. E o começo de conversa com o Filho de Deus é esse: eu quero saber o que você tem feito. Eu quero saber quais são as suas obras. Eu quero saber onde está o teu amor. Quero saber onde está a tua fé. Quero saber onde está o teu serviço. Quero saber o que você tem feito com a sua perseverança. O que é que a esperança no reino dos céus tem transformado a sua forma de viver hoje, aqui e agora? O que é que a justiça do reino de Deus tem transformado você no que diz respeito a você ser um agente da justiça do reino de Deus? É isso que ele quer ver. Esse é o começo de conversa. Passando um pouco mais as frases seguintes aí do conheço as suas obras, ele encerra esse elogio dizendo o seguinte para o pessoal: eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. É muito confortante saber o quanto Cristo é honesto na nossa avaliação. É confortante e às vezes um pouco desconfortável saber disso, mas de uma certa forma a gente fica feliz quando a gente sabe que a gente está no caminho. E a gente ouviu uma avaliação como essa. Eu imagino Cristo olhando para nós e disse: olha, eu sei onde o Israel começou. Quando ele entregou a vida para mim, quando ele entendeu o Evangelho, eu sei de onde ele saiu. E eu sei onde ele está agora. E a minha avaliação é a seguinte: o cara melhorou. Ele está indo bem. Ele está caminhando, ele está seguindo em frente. Ele está mudando para melhor. Ele está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, a vida dele, a caminhada, o discipulado cristão dele está indo num rumo legal. Está caminhando, está crescendo. É legal ouvir essa avaliação do Senhor. Por quê? Jesus sempre estará atento para o que fazemos como igreja. E as nossas obras jamais estão ocultas para Ele. Essa avaliação nos faz pensar no seguinte: somos avaliados por nossas obras e pelo desenvolvimento da nossa fé que se transforma em ação. Pois salvação pela graça nunca anula e nem se opõe a esforço, a trabalho e a serviço. Ao longo do tempo ouvimos muito sobre salvação pela graça, inclusive somos frutos da Reforma Protestante, da teologia da Reforma Protestante, onde a grande bandeira foi salvação pela graça e não por obras. Somos herdeiros dessa tradição reformada, não é?
Inclusive, no Novo Testamento, o apóstolo que mais escreveu e que melhor explicou esse negócio de salvação por graça e não por obras foi justamente o apóstolo Paulo. Escreveu muito sobre esse assunto. Só que eu desafio você a encontrar um único texto de Paulo, onde Paulo vai dizer que o trabalho, que obras e que o nosso esforço pessoal não são importantes para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. De fato, ninguém é salvo pelas obras, mas porque fomos salvos pela graça, que o que se espera de nós em resposta é justamente o trabalho, e trabalho árduo. É a dedicação, é o serviço, é obras. Se você quiser anotar aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Quando Paulo fala do comportamento dele, da resposta dele à graça de Deus. E lá ele vai dizer que ele é quem ele é pela graça de Deus. E que pela graça de Deus, ele, Paulo, trabalhou mais do que todos os outros. Contudo, não ele, mas a graça que atuava na vida dele. Ou seja, gente, graça, sem dúvida nenhuma, é uma bênção maravilhosa. E a nossa salvação é por graça. No entanto, essa graça só é útil e eficaz na nossa vida quando nós respondemos a ela com o nosso trabalho, com as nossas obras, com o nosso serviço para o reino de Deus. E trabalhar para o reino de Deus é amar ao nosso próximo, é cuidar do nosso próximo, é transformar fé e resultar da fé o esforço e o trabalho, para que de alguma forma a nossa fé seja vista pelas pessoas. Uma avaliação muito boa, muito importante que essa igreja de Tiatira recebeu. E que só nesse versículo, quantas coisas nós descobrimos que dizem respeito à nossa própria vida. No entanto, é vida cristã. E vida cristã parece que sempre tem um porém. Parece que na vida cristã sempre há um mas, sempre há um no entanto. E a carta continua dizendo o seguinte: no entanto, você tolera Jezabel. No entanto, contra você eu tenho o seguinte: você tolera Jezabel. Jezabel era uma profetisa da comunidade cristã em Tiatira. Claro que Jezabel não era o nome dela. Jezabel é um apelido onde traz para a mente do leitor dessa carta a personagem histórica, esposa de Acabe, lá do Antigo Testamento. E quando lê-se o nome Jezabel, é para que a gente pense quem foi essa Jezabel lá do passado. E qual é a atitude condenável da comunidade cristã em Tiatira? Tolerar Jezabel. Tolerar os falsos ensinos e as palavras enganosas dessa Jezabel que se diz uma profetisa. Vocês têm tolerado ela. Ou seja, vocês mantêm ela na comunidade, vocês permitem que ela profetize, vocês permitem e ouvem os ensinos enganosos dela, e vocês dizem o quê? Ah, tá tudo bem, não tem problema. Ah, é a opinião dela, a gente tem que respeitar a opinião dela. Ah, mas é o ensino dela, não tem problema nenhum. Não. Tolerância nesse caso não dá para ter. Tolerância com aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta do Evangelho, é pecado, é erro, e não podemos permitir que isso aconteça. Só algumas palavras, eu selecionei 3 textos lá dos livros dos reis, para a gente entender um pouquinho do perfil, do currículo dessa Jezabel lá da antiguidade. Ele, Acabe, não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo, justamente por causa do casamento com Jezabel. Esse é o perfil da mulher, e a coisa fica um pouco pior. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Uma bênção de mulher, né? Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor.
E os profetas do Senhor passaram a viver dias terríveis para a sua própria sobrevivência. Né? Olha o que o texto diz: por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Se já não bastasse tudo isso, a palavra contra Acabe, a profecia contra Acabe vai dizer o seguinte: nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Ídolo se torna o grande problema que Jezabel representa para a comunidade cristã em Tiatira. Era uma mulher que promovia imoralidade sexual e idolatria. Imoralidade sexual e idolatria. É curioso notar o quanto na Bíblia essas duas coisas estão relacionadas. A idolatria e a imoralidade sexual. A idolatria e a prostituição. Sabe por quê? O que é um ídolo? Veio uma imagem na sua cabeça? Ídolo não é a imagem. Antes de ser uma imagem, é algo que conquista o seu coração. Ídolo é tudo aquilo que nos compra. Ídolo é tudo aquilo que nos prostitui, que nos vende, que consegue tirar de nós o valor maior que temos e negociarmos esse valor. Consegue, na nossa vida, ser entronizado por nós, por decisão nossa, quando no trono da nossa vida somente poderia estar um Senhor, o Filho de Deus. Ídolo é tudo aquilo que nos prostitui. Acabe se vendeu. Ídolo faz isso com a gente. Ídolo não é estátua. Ídolo pode ser o seu dinheiro. Ídolo pode ser o seu trabalho. Ídolo pode ser o seu hobby. Ídolo pode ser aquele seu pecado de estimação. Pecado de estimação que a gente carrega no colo, que a gente faz carinho nele, que a gente não consegue de jeito nenhum se desapegar dele, porque a gente tem uma relação de amor com o nosso pecado de estimação. Isso é o ídolo que não pode estar presente na nossa vida. Essa é a grande acusação contra essa comunidade. Ele diz o seguinte: matarei os filhos dessa mulher. Uma tradução um pouco mais coerente com o contexto seria: matarei os discípulos dessa mulher, matarei os seguidores dessa mulher. Não permitirei que os seguidores dessa mulher continuem levando vocês a um caminho de distanciamento em relação a mim. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que você anda fazendo, para o bem ou para o mal. Retribuirei a cada um de vocês conforme as suas obras. Sabe por quê? Porque Deus enxerga a idolatria não quando nós ajoelhamos diante de uma imagem. Deus enxerga a idolatria aí dentro do seu coração. Deus enxerga a idolatria aqui dentro da minha mente. Porque Ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele é aquele que sabe a palavra que você vai proferir muito antes dela chegar até a sua boca. Ele é aquele que conhece o seu coração e sabe o que aí dentro hoje é um ídolo. O que hoje ocupa no seu coração o lugar que pertenceria ou que deveria pertencer somente a Ele. O texto continua dizendo o seguinte: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, não seguem a doutrina de Jezabel, e que não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Rapidinho, esse negócio de profundos segredos de Satanás era uma doutrina do gnosticismo, que era uma seita cristã que já havia crescido demais nessa época,
e que ensinava, misturado com religião e filosofia grega, que para se ter uma profunda experiência de relação com Deus, era necessário ter uma experiência de contraste. Era necessário eu ter uma incursão profunda nos segredos do mal, na habitação de Satanás ou nos profundos segredos de Satanás. Um negócio que não preciso nem falar muito, o quão discrepante é isso em relação ao Evangelho. E para vocês, então, que não seguiram os conselhos de Jezabel, que não se tornaram filhos dela, não se tornaram discípulos dela, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O que é que esse pessoal tinha para se apegar com firmeza até que Jesus voltasse? O que eles tinham? Eles tinham o amor, eles tinham a fé, eles tinham o serviço, eles tinham a perseverança. Porque nessas 4 coisas está resumido o fruto do Evangelho puro e simples. Eu não preciso de absolutamente mais nada. O Evangelho é simples assim. Eu não preciso de nenhuma doutrina de Jezabel, eu não preciso de nenhum ídolo, eu não preciso dos meus próprios desejos ditando aquela coroa que eu quero receber no final, o prêmio que eu quero receber no final. Eu não preciso de absolutamente nada disso. Eu só preciso do Evangelho em toda a sua pureza. A única coisa que pode ficar aqui é o Evangelho, porque é só o Evangelho que produz obra que podemos afirmar ser amor, fé, serviço, perseverança. Só o Evangelho. Apeguem-se nisso. Apeguem-se nisso. Apeguem-se em descobrir e viver esse Evangelho. Simples assim, básico assim, puro assim. Não contamine esse Evangelho com nada. Não coloque nada misturado a esse Evangelho puro e simples que já lhes foi anunciado. E que vocês hoje existem só por causa desse Evangelho puro e simples. Cujo resultado é o amor, é a fé, é o serviço e é a perseverança. Apeguem-se com firmeza a isso que vocês têm até que eu venha. Por quê? Porque aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará como cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Esse texto e esse prêmio é um negócio espetacular. Porque a imagem do Cristo no livro do Apocalipse, qual que é? O Cristo exaltado e soberano sobre toda a terra. Ele é o Senhor que reina soberanamente sobre toda a terra. Embora a nossa presente era não consiga enxergar isso, embora ainda vivamos numa comunidade escatológica, ou seja, uma comunidade que já vive debaixo dos valores do reino de Deus, já vive sob o governo de Jesus Cristo, mas uma comunidade que ainda espera algo no futuro. Espera o dia onde esse Cristo se manifestará em glória e para sempre viveremos com Ele. Onde o seu reino é o único reino que resistirá e que encherá toda a terra. Essa mensagem, aquele que vencer e fizer a minha vontade, eu vou colocar junto comigo no meu reino e junto nós governaremos sobre toda a terra. Um dia nós estaremos juntos sobre toda a terra. Essa é a imagem de Cristo no Apocalipse, em todo o livro do Apocalipse. Ele é aquele que desde o começo se revela a João dizendo o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e eu sou o último. A primeira palavra é a minha e a última palavra é a minha. E é importante que vocês saibam disso. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que esteve morto, mas que agora vive. E eu tenho as chaves sobre a morte e sobre o Hades.
Ou seja, sou eu quem dito a última palavra sobre a vida de vocês. Não é Domiciano que está causando perseguição a vocês. Não é o Império Romano, ou a sinagoga de Satanás, ou Jezabel, ou qualquer outro que está determinando o destino de vocês. Eles fazem isso porque eles acham que têm algum poder sobre a vida de vocês. Mas eu sou aquele que tem nas minhas mãos as 7 estrelas. E as 7 estrelas, gente, somos nós. Nós estamos nas mãos desse Cristo exaltado, e não à mercê da nossa política, dos nossos governantes, dos reinos deste mundo. Jamais. Nós estamos na mão do Cristo exaltado. E da mão dele ninguém nos tira. Isso é o que nós precisamos saber, porque isso é o que nos dá esperança. E é com essa imagem em mente que a gente segue em frente. É com essa imagem em mente que a gente pode dizer: eu quero ser aquele que vence. Eu quero fazer a vontade dele até o final. Eu quero seguir nesse caminho. Como se isso já não bastasse, há uma segunda bênção, há um segundo prêmio. E ele diz: também lhe darei a estrela da manhã. É muito gostoso ouvir isso, porque no livro do Apocalipse, a estrela da manhã é o próprio Cristo. Abra comigo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Apocalipse 22, finalzinho do livro, versículo 16. Nós lemos o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O que é receber a estrela da manhã como prêmio? É receber o próprio Cristo. Cristo é o presente para aquele que vencerá, para aquele que vencer. Cristo e a sua presença absoluta é o maior presente que a gente um dia poderá receber. Não há nada na face da terra que possa se comparar a essa realidade. Cristo, a estrela da manhã, é o presente, é o prêmio dado àquele que vencer. Diante disso, a gente para pensar sobre quais têm sido os prêmios que temos estipulado. Ou seja, o que para nós hoje seria uma boa recompensa? O que para nós hoje seria um bom prêmio? Muitas vezes o que vai passar na nossa cabeça são coisas materiais, são coisas pequenas, transitórias, coisas efêmeras, sem o menor sentido. A mente de Cristo nos coloca no rumo dessa esperança. A presença absoluta e plena do Cristo, a resplandecente estrela da manhã, é o que te espera por toda a eternidade. Aí a gente se pergunta: vale a pena correr atrás desse prêmio ou não vale? Vale o esforço, o trabalho e o serviço ou não vale? Vale abrir mão de si mesmo, dos seus próprios desejos egoístas, dos seus próprios sonhos mesquinhos, para corrermos atrás desse prêmio ou não vale? Vale a pena não ser tolerante e tomar uma postura mais radical frente a alguns ensinos e algumas ideias, ou não vale a pena, sabendo que a recompensa é essa, sabendo que aquele que vencer e fizer a minha vontade até o final, o prêmio é a resplandecente estrela da manhã. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque temos, Pai, sido alvo de tão grande amor, da Tua graça tão preciosa. E da mesma forma como esses nossos irmãos lá do passado, vivemos dias difíceis,
Vivemos dias onde continuamente somos tentados a esmoecer com relação à nossa fé, a cairmos em rotinas religiosas e a moldarmos as nossas vidas segundo o padrão desse mundo. O nosso desejo, Pai, desejo que brota do fundo do nosso coração, é corrermos atrás desse prêmio, corrermos atrás dessa esperança que nos aguarda lá no final. Pai querido, nos dê coragem para tomarmos as decisões que precisamos tomar, para caminharmos junto contigo nessa estrada, Pai, que um dia nos levará até Ti. Dá-nos, Senhor, a coragem necessária para abrirmos mão dos nossos próprios ídolos, dos ídolos que o Senhor tem sondado o nosso coração e o Senhor tem trazido à tona para nós. Ídolos que às vezes não reconhecemos com esse nome, mas que para Ti são verdadeiros ídolos, com os quais nós temos nos prostituído, para os quais nós temos nos vendido. Pai querido, perdão, e sonda, Pai, a nossa mente e o nosso coração, para que jamais caiamos da nossa fé, para que jamais tratemos o amor como algo simplesmente conceitual, mas para que o Senhor, ao olhar para a nossa vida, possa nos dizer: eu conheço as suas obras, e essas obras são boas, e essas obras eu apoio. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós oramos. Amém.